Você já sentiu medo alguma vez na hora de tomada de alguma decisão sua? Eu já senti demais. E o medo, ele é como se fosse uma pessoa, mas uma pessoa que se torna, que é um monstro na tua vida. Eu lembro quando, muito bem, de uma criança. Essa criança, ela tinha por volta de 6 para 7 anos de idade, e ela vivia numa família muito pobre, lá na periferia de Guarulhos, num lugar chamado Jardim Albertina. Não sei se vocês já ouviram falar dessa pessoa. Então, esse garoto, ele passava necessidade na sua casa e ele descobriu que podia ganhar dinheiro catando ferro velho. E o que ele fez? Ele tinha muita vergonha. O que travava aquele garoto era a vergonha. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a pegar lixo, aqueles sacos de estopa, e ele levantava às 6 horas da manhã e começava a andar nos lixos das casas das pessoas. 6 horas da manhã. Por quê? Porque 6 horas da manhã, quem estava dormindo, e quem saiu para trabalhar, já saiu para trabalhar. E aí ali pegava os lixos, tal, levava escondido para ninguém ver. Então o monstro era, o medo dele era que as pessoas olhassem para ele e começassem a ter pena ou se queixasse, falasse alguma coisa para ele. Mas aquele menino, ele mesmo com medo, ele dava o passo dele. Por quê? Porque ele precisava comer. E ele sabia que aquele lixo que ele ia pegar às 6 horas da manhã era a garantia da comida que ia ter na casa dele. Às vezes tem alguma situação que você se envolve nessa situação e você é essa pessoa. E eu quero pedir para você que essa pessoa comenta aqui coloca aqui nos comentários: "Ah, eu já vivi isso aí, já tive algum problema assim, eu tinha medo". Mas eu vou falar uma coisa para vocês, há 14 anos atrás, sabe onde eu estava morando? Em uma favela. Em uma favela no Jardim das Olivas, lá na região do Pimentas. E o que fez eu sair da favela e estar morando num ambiente como esse? O que fez eu vencer esse medo, né? Então o medo ele é um sentimento. Além de um sentimento, o medo ele é um limitador. Ó, o medo é um limitador biológico. Eu já escrevi aqui para me ajudar. Então, o que acontece com o medo? Quando você tem muito medo, principalmente quando você tem que tomar uma decisão. Eu lembro que quando eu fui comprar o terreno aqui, eu comprei esse terreno em 1990, não, em 2019. Eu vendi a minha casa lá do Jardim das Olivas, lá na favela, e eu voltei para Cuiabá, que eu estou morando em Cuiabá. Fui ver um apartamento para comprar, eu ia dar de entrada. E o cara aumentou R$ 100.000 no apartamento. Eu desisti. E comecei a procurar alguns imóveis para comprar, alguns terrenos para comprar. E na hora que eu comecei a procurar o terreno, o que aconteceu? Eu fiquei travado. Por quê? Porque eu só tinha aquele dinheiro da casa que eu vendi. Eu vendi a casa por 175 mil, paguei a comissão do corretor e sobrou 165 mil. Foi o dinheiro que eu comprei o terreno. Eu precisava de dinheiro para fazer o projeto e dinheiro para começar a obra e dinheiro para terminar a obra. E eu me deparei com aquele medo, aquele gigante. A Anne está falando aqui, ó, o medo é um sentimento, é isso mesmo, é um sentimento. O medo, ele vem como esse limitador biológico. Quando você tem que tomar uma decisão de alto nível, ele vem e te trava. É? Ele aciona algo no seu cérebro, é, ele ativa uma amígdala cerebral, e essa amígdala cerebral, ela libera cortisol e adrenalina. E quando ele libera esse cortisol e essa adrenalina, a pessoa, o que ela faz? Ou ela paralisa, ou ela dá um desespero e sai na fuga, né? E quando você tem aquela descarga de adrenalina, o que vai acontecer? Você é sequestrado emocionalmente. Pode ser que você não consiga romper com tudo de uma vez, do medo, mas você vai falar assim: a partir de hoje, eu vou ser a pessoa mais corajosa que existe na face da Terra. Eu lembro que quando eu estava falando aqui do garoto, né? Aquele garoto lá de catador de ferro velho era eu, medroso, covarde. Não gostava, eu tinha medo das pessoas me verem. Quantos medos a gente tem? Né? Eu tinha medo e vergonha. O que as pessoas vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Quantos medos me paralisaram? O que o medo faz? Ele faz você focar em não perder. Né?
esse sequestro emocional aqui, ó, faz você focar na perda. Não, eu não vou perder. Aí quando você pensa demais no não perder, o que vai acontecer? Você vai perder. Entende? Por quê? Ele vai te paralisar, você não vai ter a sua experiência e você não vai poder contar como eu estou contando aqui, a minha experiência. Entende? Olha como que é importante isso aqui. Já aconteceu com você de você ter uma ideia maravilhosa, magnífica, e você não fazer, e comentar com alguém, alguém pegar a sua ideia, ir lá e fazer, e dar resultado e ela explodir? Já aconteceu, né? Pois é, já aconteceu muito comigo isso. Por isso que eu parei de contar minhas ideias para as pessoas. E o que eu tenho feito? Eu tenho colocado, planejado ela e colocado ela em prática. É por isso que nós vamos estar em Guarulhos, no dia 14 de julho, lá no Teatro Adamastor, realizando esse grande evento que vai transformar a vida de muitas pessoas ali na região de Guarulhos e toda a região ali de Guarulhos, Itaquaquecetuba, São Paulo. Por quê? Porque eu tive a ideia, mas eu não fiquei contando a ideia para ninguém. E eu falei assim, eu vou fazer o evento. Eu peguei 20 dias de férias só por causa desse evento. Você acredita? 20 dias de férias no mês de julho para estar em Guarulhos. Para quê? Para levar transformação na vida das pessoas. Mas tem gente que tem mais capacidade do que eu, que poderia colocar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas em uma sala, em um ambiente, e ela detonar, e o que ela entregar é algo transformador na vida das pessoas. Mas ela é travada com medo. Por quê? Porque ela vê um grande gigante. Quando nós vamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, existe uma parábola em Mateus 25, que é a parábola dos talentos. Jesus ele conta essa história e ele diz assim, ó, um senhor, ele tinha três servos e ele saiu, e ali quando ele saiu, foi viajar, ele pegou o que ele tinha e deu 5 talentos para um servo, 2 para outro e 1 para outro. E aí, no final das contas, o que aconteceu? Passou um tempo, aquele senhor, ele viajou e ele voltou. Quando ele voltou, aquele que recebeu 5 talentos, ele pegou e produziu com ele. E ele produziu mais 5. E ele foi entregar para o seu senhor. E o seu senhor se alegrou com ele e falou assim, ó, legal, parabéns para você. Você é um cara abençoado. Vou dar esses 5 aqui para você e você fica com o que você granjeou. É teu, é tudo teu. Com o de 2 fez a mesma coisa. Mas o que recebeu 1, o que aconteceu com ele? Ele foi lá e enterrou. A Bíblia fala no versículo 25 que aquele servo que recebeu 1 talento, ele disse ao seu senhor, eu fiquei atemorizado e eu escondi o teu talento debaixo da terra. O que foi que paralisou aquele homem? Não foi a falta de talento. Muitas vezes a gente tem falta de talento, mas aquele homem, aquele que recebeu um talento, ele não tinha problema de falta de talento. O problema dele foi o medo, né? O medo faz pessoas enterrar talento. Como você tem enterrado o seu talento? O medo, ele faz você enterrar o teu patrimônio, não multiplicar o teu patrimônio. O medo, ele faz você enterrar a tua liderança. O medo faz você ficar na zona de conforto. E você não sair, você não empreender. É fácil empreender? Não. Eu sou servidor público, eu sou delegado de polícia em Mato Grosso e eu empreendo. Então, eu acabei de falar, eu tenho meus livros, eu tenho palestras, eu tenho imersões, eu tenho mentorias. Eu trabalho no mundo digital. É fácil? Não é. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas tem uma coisa, o que não me paralisa, o medo não me paralisa. O medo não me paralisa. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários se você está se vendo nessa live. Porque eu estou falando da anatomia do medo. Até agora estou falando da anatomia do medo. E ele tem te travado. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários se você tem vivido isso. E se tem pessoas à sua volta que você conhece que tem vivido isso. Só que tem uma passagem bíblica que eu gosto muito. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Fala assim, ó. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Foi isso que Deus deu para você. Deus não deu um espírito de covarde. Por quê? Porque uma pessoa medrosa que paralisa, ela está sendo covarde.
Se o seu espírito é de poder, por que será que você ainda está operando na frequência da escassez? Hã? Por que será que você ainda está operando na frequência da escassez? Se Deus deu um espírito de poder, de ousadia para você. Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Se você quer continuar ainda vivendo uma vida de escassez, uma vida paralisada pelo medo, ou você vai tomar uma decisão de romper com toda essa anatomia, esse gigante, essa barreira, do terror que está te paralisando. Eu sempre falo uma coisa que eu aprendi com Bob Proctor. Bob Proctor, ele nos seus vídeos, nos seus livros, ele fala muito sobre essa barreira do terror chamado medo. E é assim, ó, você vai lá, planeja, você pensa, você sabe tudo. Fala assim, agora eu vou agir. Aí quando você tá indo, aí você depara com um paredão. Aí você fala assim, não, não vou não, que é difícil. Só que lembra de uma coisa, a tua vitória, o teu sucesso está do outro lado desse paredão. Você só vai saber se você tem potencial mesmo para ter o seu negócio, ou para você escalar o teu negócio, ou para você contratar mais pessoas para trabalhar com você, ou montar uma sociedade, se você romper esse paredão. Porque é do lado de lá que está o teu sucesso. É do lado de lá que está as experiências que você vai contar. Entende? Então, o que o Bob Proctor ensina? Que esse paredão, essa barreira do terror, ela é fumaça, é uma cortina de fumaça, que quando você se aproxima, você vai entrando na densidade dela, você vê que não existe parede coisa nenhuma, não existe gigante coisa nenhuma. Por quê? Porque isso aí é um estado mental paralisante na sua vida. E ele tem paralisado você sabe disso. Mas chegou a hora de você romper com isso.